Ielusque News. Oferecimento: Associação Educacional Luterana Bom Jesus e Ielusque. O Bom Jesus e Ielusque, com mais de 80 anos dedicados ao aprimoramento pessoal e à educação da comunidade, apresentam seus cursos superiores. A tradição juntou-se a uma proposta didática moderna e dinâmica, oferecendo um ensino superior de reconhecida qualidade, como indica o IGC, Índice Geral de Cursos, aplicado pelo MEC. Fiel à sua missão, a instituição oferece cursos que confirmam o seu compromisso social. Depois de 6 anos de espera, o Hospital Municipal São José inaugura leitos no 4º andar. Museu Nacional de Imigração e Colonização de Joinville é desinterditado, mas continua fechado. Parque Zoobotânico recebe a 5ª reforma em 2 anos. Verbas públicas não garantem acesso à carreira literária em Joinville. O projeto de lei municipal pode salvar a vida de 1 em cada 100 bebês. Mais de 90% das escolas estaduais da região norte precisam de reformas urgentes. Turistas de todo o Brasil buscam refúgio no Monte Crista em contato com a natureza. Joinvilenses resgatam e preservam manifestações religiosas e culturais africanas. Declaração polêmica do técnico do JEC, Leandro Campos, é tema do comentarista esportivo Renan Pereira. Estas e outras informações você vê agora no Ielusque News. O 4º andar do Hospital Municipal São José começa a receber pacientes. 15 leitos foram liberados e já são ocupados. A área é destinada a pessoas do pré- e pós-operatório. O objetivo é diminuir a superlotação. Até o fim deste mês, a expectativa é que todos os leitos estejam prontos para receber pacientes. O Museu Nacional de Imigração e Colonização de Joinville foi reaberto na semana passada, depois da apresentação dos documentos exigidos pela Vigilância Sanitária. Apesar da desinterdição, o Museu Nacional de Imigração e Colonização vai ser aberto para visitas apenas no dia 5 de julho, quando terminam as obras de requalificação da Rua das Palmeiras. O museu também passa por reformas neste período. O pátio e a calçada da frente do museu vão ser adequados para atender às normas da acessibilidade. Porque nós estamos com algumas atividades de requalificação também do nosso jardim. Então nós vamos colocar pó de brita em todo o pátio, permitindo acessibilidade a cadeirantes, principalmente, e mesmo a pessoas idosas que tinham grande dificuldade em caminhar enquanto havia brita. E vamos também fazer um novo paisagismo, não modificando em grande parte, mas assim melhorando o aspecto do nosso jardim. O prédio principal foi construído em 1870, mas a construção virou museu somente em 1957, quando a família que morava na casa foi embora. Depois disso, a única grande reforma aconteceu em 1962, com a troca do telhado. Somente neste ano, o museu já foi interditado 2 vezes pela Vigilância Sanitária por problemas estruturais. E a gente precisa, sim, de algumas melhorias, em todos os sentidos, tanto no telhado, como pintura, manutenção de janelas. Então tem várias coisas que a gente precisa encaminhar ainda para qualificar melhor o prédio. O rancho da casa em Chaimel, nos fundos do prédio principal, permanece fechado para restauração. O Parque Zoobotânico de Joinville vai ser reformado pela 5ª vez. A nova reforma vai custar R$ 230 mil só na primeira etapa. A alegação da Fundação Municipal de Meio Ambiente, Fundema, é de que o parque precisa passar por adequações estipuladas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IBAMA. Teve início este mês mais uma reforma no Parque Zoobotânico, localizado no bairro Saguaçu, zona norte de Joinville. Esta é a 5ª reforma em menos de 2 anos. Nós vamos adequar a distância entre os visitantes e os animais, todo o piso, colocar a arborização de acordo com cada espécie, a forma de comedouro e bebedouro também vai mudar, tudo mais próximo do que hoje a gente chama, o que se chamava de viveiros, que hoje a gente chama de recinto, que é o espaço do animal bem ambientado. Nesta área, serão construídos 2 de 9 recintos que vão abrigar 2 espécies de mamíferos. A obra vai durar 6 meses. Mesmo com a reforma, não haverá interdição.
9 viveiros vão ser reformados até o final deste ano. O objetivo é adequar o zoobotânico às normas ambientais estabelecidas desde 1983 pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA. De acordo com as normas ambientais, o alimento deve ser oferecido em espaços adequados, os animais separados por espécies e em instalações que ofereçam segurança aos funcionários. Por essa questão de ele estar em cativeiro, o animal muitas vezes ele sofre, ele fica estressado. Então, quando fazendo esse enriquecimento ambiental dentro de cada recinto, o animal ele se sente mais à vontade, ele se sente mais como se estivesse na própria natureza mesmo. O zoobotânico recebe uma média de 4.000 visitantes no final de semana. Durante a reforma, a visitação fica aberta de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. O interrogatório de Marcos e Rodrigo Chene foi remarcado para 6 de julho. O presidente exonerado da Fundação Municipal do Meio Ambiente, Fundema, e o filho dele deveriam ter prestado depoimento na semana passada. A ausência de testemunhas adiou o interrogatório. Os dois respondem na justiça por suposto esquema de favorecimento a uma empresa ligada à família. Escritores joinvilenses encontram outros caminhos para a publicação de livros. Nos últimos anos, o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, o SINDEC, foi um dos responsáveis por movimentar o setor literário de Joinville. O programa disponibiliza dinheiro público para o incentivo de atividades culturais em diversas áreas. O SINDEC existe desde 2006 e já ajudou a realizar 626 projetos. O investimento acumulado nestes 6 anos foi de 14 milhões de reais. Apenas neste ano serão 191 projetos beneficiados em um valor que pode chegar a 3 milhões de reais. O jornalista Alexandre Perger foi um dos contemplados pelo programa municipal. Em 2010, ele recebeu R$ 7.700 para a publicação e diagramação do livro Glória e Fracasso, A História de uma Paixão. Eu pedi 7.700 e usei parte dele, usei cerca de 6.300 mais ou menos, porque eu usei para pagar a diagramação e a impressão. Eu acho que é fundamental assim, o SINDEC para a cidade. Várias pessoas que têm a intenção de escrever um livro, às vezes não sabem como, não tem a verba. Para o coordenador de artes da Fundação Cultural, Luciano Pereira, o dinheiro gasto pelo SINDEC é um investimento no setor literário de Joinville. Desde 2006, com a implantação, 2005 inclusive, com o primeiro edital publicado pela Fundação Cultural, toda a área literária está tendo essa oportunidade para os escritores publicar os seus livros e conseguir atingir um público que, na maioria das vezes, não teriam condições, recursos financeiros para que o livro fosse publicado. O contato direto com as editoras é outra possibilidade para o escritor joinvilense publicar seu livro. Foi o caso de Rodrigo Batista. Ele escreveu o livro Cultivados no final de 2010 e o publicou no ano passado pela editora Subtítulo. Para ele, o meio pelo qual publicar o livro depende das pretensões de cada autor. É muito difícil conseguir ter o livro publicado por editoras comuns. O SINDEC eu acho válido, eu quase participei, mas a longo prazo para mim não seria o melhor, entende? Porque não teria o apoio de uma editora por trás depois. Rodrigo já trabalha em seu segundo livro e pretende lançá-lo no final do ano. No SINDEC, quem pretende seguir a carreira como escritor precisa passar por um novo edital. Fazendo parte de uma editora, a publicação do novo livro de Rodrigo depende apenas da aprovação de um editor. O caso de uma mãe que perdeu a filha por problemas no coração pode servir de alerta para a criação de projeto de lei e salvar outros recém-nascidos em Joinville. A reportagem é de Pedro Uchita e João Diego Leite. Márcia Denise Ferrari, 32 anos, nem chegou a conhecer a segunda filha. A bebê morreu no mesmo dia em que nasceu. Eu sabia, porque eu tinha feito uma ultrassom quando eu estava com 2 meses de gestação e aí eu descobri que ela tinha problema. Mas se ela tivesse nascido e eu não soubesse do problema, só saberia através do teste. Márcia teve de ir se tratar em Curitiba. O teste do coraçãozinho poderia ter identificado o problema. O exame mede os níveis de oxigênio no sangue. Não dói e deve ser feito logo ao nascer, antes da alta hospitalar da mãe e do filho. E aí eu descobri a Associação Pequenos Corações, que estava lutando para que fosse aprovado esse teste do coraçãozinho em algumas cidades. Em cidades como Itajaí, São Paulo e Rio de Janeiro, o teste ajuda a evitar a mortalidade infantil. Mais de 500 bebês nascem todos os dias em Joinville. 1 em cada 100 deles sofre de problemas cardíacos.
Os equipamentos para o teste de oximetria, o conhecido teste do coraçãozinho, custam apenas R$6.000. São necessários 2 aparelhos para cada hospital. Atualmente a gente teria que ver um local específico da maternidade, 2 aparelhos de oxímetro para poder e treinamento de funcionários, né, de enfermeiros e pediatras para a aplicação do teste. Um exame que dura mais ou menos em torno de 15 minutos, né? Nós teríamos já essa estrutura aqui para começar imediatamente, mas a gente acha necessário uma estrutura melhor, mais adequada, e por isso a gente solicitou que tivesse pelo menos um intervalo de 6 meses para se adequar aos exames aqui na maternidade. O projeto de lei que obriga os hospitais públicos em maternidade de Joinville a realizar o teste dos recém-nascidos está na Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores e não tem data para entrar em votação no plenário. Declaração polêmica do técnico Leandro Campos do JEC é assunto do comentário esportivo de Renan Pereira. E ainda, Bom Jesus e Elusque discute ética na pesquisa e novas estratégias de gestão educacional para os próximos 5 anos.